E aí, pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Olha, eu recebi um comentário no vídeo retrasado que dizia o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Comentário do Saldiberto, vou deixar também aqui na tela. Por que você tem essa facilidade de fazer projeção astral e outras pessoas não conseguem? É disso que nós vamos falar hoje, mas só depois da vinheta. Espiritualidade, autoconhecimento, viagem astral, sonhos. Espírito Sonhador com Daniel Ceribelli. Bom, antes de começar esse vídeo, vocês podem escutar som de cachorro latindo, gente falando, vocês podem escutar carro passando. Eu estou próximo aqui da rua, então é isso aí mesmo, né? Vou tentar melhorar na edição, vou fazer o possível. Eu estou resfriado, então minha voz é essa mesmo. E o vídeo vai sair assim. Vamos lá. Eu não sei a resposta para essa pergunta, o porquê que tem pessoas que saem mais facilmente do que outras. Mas eu tenho algumas vivências e alguns indícios e a gente pode conversar sobre isso. Eu espero que essa conversa também se estenda nos comentários. É o seguinte, a minha primeira experiência, assim, consciente, uma experiência realmente que teve um significado grande e foi importante, foi uma experiência que eu tive, não sei, 14, 15 anos de idade. Eu acho que por aí, 13, 14 ou 15. Eu sou péssimo, sabe, a questão cronológica. E minha avó tinha acabado de falecer, e eu fui ao encontro dela e depois eu fui levado para uma cidade espiritual, lembrando que eu não tinha nenhum tipo de vivência com relação a isso, não sabia o que eram essas coisas de viagem astral, não tinha tido contato com nada disso. E a experiência foi incrível. Tá aqui no canal, acho que é a minha primeira ou segunda experiência, né? Relato 1 ou 2. E então tive essa experiência patrocinada, ou seja, não sei se foi o pessoal da minha avó, minha própria avó, né, que intercedeu, que chamou, e aí eles me tiraram. Não sei o que aconteceu, mas foi patrocinada, sabe? A segunda, me levaram para a cidade espiritual, me mostraram o local onde meus familiares iam quando desencarnavam, que eu já tinha estado nesse local, né, em outras encarnações. Então, olha, são muitas informações importantes e que eu não tinha nem sequer tido contato com, digamos, espiritismo ou qualquer outra coisa do tipo. Então, assim, uma coisa muito espontânea, natural, e já trazendo informações assim, né? Outra questão importante. Eu lembro de algumas vidas, pelo menos umas 2 vidas, ou melhor, possíveis vidas passadas. Uma delas eu era padre na Itália, né? E a minha família, por parte de pai, tem origem italiana. E na época da Inquisição eu já falava sobre projeção astral. Então isso mostra aí uma possível linha de estudos ao longo de algumas gerações, né? Gerações do próprio corpo, né? Da própria vivência na matéria. Então, tenho essas lembranças, então possivelmente trago uma bagagem já de outras vidas com relação a isso. Isso ficou adormecido em mim por mais de uma década, né? Somente com meus 24, 25 anos, que eu realmente comecei a estudar sobre o assunto, e não era sobre viagem astral, era sobre sonhos lúcidos. Eu sempre gostei muito dessa parte científica e eu comecei a estudar sonhos lúcidos, né? Lembrando que ao longo da minha vida toda eu tive muitas catalepsias projetivas, paralisias do sono, de maneira, sabe, espontânea, bastante mesmo, sempre tive muito. Isso aparentemente tem na minha família uma certa frequência. O meu irmão mais novo, né, tem muita paralisia do sono. Perdão. Então, tem essa questão genética aí. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma,
Talvez isso influencie no sentido das energias serem mais tranquilas, não seria aquela energia pesada, muito ligada ao planeta, sabe? Que faz com que o duplo etérico fique muito denso e aí dificulte essa questão do corpo astral se desprender, né, do corpo físico. Então, olha aí, temos alguns direcionamentos aí para a gente começar a conversar, tá bom? Por que eu saio do corpo? Ou saí ao longo do tempo com maior facilidade do que outras pessoas? Certa vez eu estava na Conscienciologia, no CAEC, né, o Centro de Altos Estudos de Conscienciologia. E aí eu perguntei pro rapaz, eu fui todo animado assim, nossa, que bacana, né, você sai do corpo também e tal. Ele falou que não, que ele estuda há não sei quantos anos, há mais de uma década e nunca teve uma experiência fora do corpo. E aí eu conversei um pouco mais com ele, né, e ele me parecia ser um indivíduo muito travado, assim, energeticamente, sabe, travado. Eu não sei se tinha relação com isso, mas eu senti que como é que ele ia sair do corpo tendo toda aquela trava, não sei, assim, eu fiquei imaginando, né? Mais um ponto aí pra gente colocar. A verdade, gente, é que sim, algumas pessoas têm mais facilidade de sair do corpo do que outras. Seja porque já tem contato com sair do corpo de maneira consciente. Sair do corpo todo mundo sai. Mas a gente está falando aqui da projeção consciente, daquela que você realmente lembra, daquela que você realmente é o ator, que você consegue, sabe, gerenciar, que você consegue ir para a cidade espiritual, fazer um amparo. Você consegue só sair assim, só não, já isso já é demais. Se desconectar do corpo, se ver no seu quarto, né? Às vezes mistura com imagens oníricas, mas aquela questão que traz um pouco mais de lucidez. Então é disso que a gente está falando. Porque todo mundo tem experiências fora do corpo, a questão é que traz como sonho, né? E esse traz como sonho, fica difícil para a gente começar a conversar sobre experiências genuínas, né? Então esse é um pensamento também, né? Aqui atualizando a conversa. Então, sim, percebo que algumas pessoas saem mais facilmente. E aí a gente não sabe o histórico de vidas dessa pessoa, o histórico de vivências mesmo em outras épocas, né? Vidas passadas. A gente não sabe. Então, vai que essa pessoa estudou bastante em outras vidas, se dedicou, aí chegou nessa, é só relembrar. É só ter o mínimo contato com o assunto que a pessoa já sabe, desenrola ali, a lucidez já vem mais rápido, a pessoa já tem ali um direcionamento até dos amparadores, que ele voltou com o tema, vamos ajudar tal, e sair, não, ele vai fazer amparo tal. Entende? Então tem todas essas questões. E aí tem gente até que fala sobre genética, já está escrito no DNA, algumas coisas. Talvez, mas aí eu não tenho base para falar, né? Prefiro não tocar nesse ponto. Mas eu acredito, assim, aí em off, abrindo um parêntese, eu acredito sim que tenham, não com estrutura específica, olha, isso aqui é a estrutura do genoma do dedo, sabe, da projeção astral. Não é isso. Mas que o conjunto do corpo tem alguma coisa ali que gerencia a energia de um jeito, que ajuda, esse tipo de coisa, sabe? Isso aí talvez sim. Mas o fato é que todo mundo sai. Todo mundo sai, todas as noites. Caramba, você não vai dormir hoje? Pois você vai sair. Todo mundo. O que está faltando então para a pessoa realmente se desdobrar? Sabe? Realmente, caramba, ter uma experiência fora do corpo. Consciente, genuína. E aí, quando eu falo genuína, é porque tem muita experiência que a gente viaja um pouco, né? A gente tem uma mistura com sonho, uma coisa onírica. E aí fica difícil, né? Às vezes você tem uma experiência fantástica, nossa, mas aí com o tempo você vai analisar e a pessoa estava sonhando, né? Não parecia realmente ser. Parecia em primeiro momento ser uma projeção, mas depois você vai vendo no conjunto de tudo que opa, não é, né? Pode não ser, a pessoa estava tendo um sonho. E aí para ter esse sonho, ela tem que também se desconectar um pouco do corpo físico ali quando vai dormir, né?
Então o que está faltando? O que está faltando para você, né? Que está tentando ter uma experiência fora do corpo e não consegue? Posso ser sincero? Eu acho que falta. Claro que aí é uma obra e tem as peças, a gente tem que juntar isso para poder fazer realmente acontecer. Primeiro, um dos pontos, lucidez. Será que você está trabalhando a lucidez de verdade? Eu não estou falando porque assim, gente, tudo na vida é difícil, né? É difícil. Construções mais complexas, mais duradouras são difíceis. Então, se você está treinando a lucidez, poxa, tem que treinar mesmo. Por um bom período. Eu não estou falando de uma semana não, de 15 dias. É treinar até conseguir. Entende? É treinar até conseguir. Uma coisa é certa. Eu vou já abordar outros pontos também, mas uma coisa é certa. Quando a gente fala sobre sonhos lúcidos, sonhos lúcidos muitas vezes é o nome que se dá, que a ciência dá, para projeções astrais. Muitas vezes, né? Mas eu tenho outra leitura. A minha leitura existe projeção astral, existe sonho lúcido e existe sonho. O sonho lúcido, ele sempre vai ser uma projeção astral. E você pode estar muito consciente nela. Muito. Mas você está cheio de imagens de sonho. Imagens mentais, onirismos, né? Você criando uma realidade. Então, você pode estar fora do seu corpo, na sua sala, achando que está numa floresta, e você está super consciente dentro dessa floresta. Porque você saiu do corpo, não estava consciente, viu uma planta, começou a entrar numa viagem, né? E abriu a lucidez nessa viagem, mas aí você não conseguiu desmanchar essas imagens oníricas, né? Essas ilusões. Mas você está consciente. Você está consciente, né? E você pode estar extremamente consciente, sabe? Nossa, eu estou... Aí vai. Você pode estar semiconsciente ou consciente. E mesmo assim dizer que foi um sonho lúcido. Porque se você estiver ultra consciente, você sabe que você está numa projeção astral. Então você desfaz essas imagens e descobre que você está na sua sala. Então se você está mais ou menos lúcido ali, você vai achar, você vai estar ali, talvez até melhor do que esteja aqui, em termos de lucidez. Mas você não está realmente, sabe, completamente, ou pelo menos assim, 90% lúcido. Não está, senão você sacaria que você está num sonho, né, com imagens mentais. Então, muitas vezes a gente está vivendo ali, nossa, eu tô aqui nessa experiência e acha até que é uma viagem astral. Nossa, eu consegui sair do corpo, tô lúcido e tal. E conseguiu mesmo, mas não está 100% lúcido não, senão você teria sacado que aquelas imagens não eram reais, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? É porque nós precisamos trabalhar a nossa lucidez. Precisamos muito trabalhar a lucidez. E a lucidez, ela se trabalha diariamente. Diariamente. E quando eu falo que a lucidez é importante, e aí por isso eu entrei no assunto dos sonhos lúcidos, é que os sonhos lúcidos, eles são comprovados cientificamente. Sim, lá, Steven Lemberg, não sei mais quem, comprovaram que os sonhos lúcidos são reais. Eles acontecem, as pessoas têm, muita gente sabe disso, né? E que você pode controlar os onironautas, astronautas dos sonhos, né? Tá cheio de grupo por aí sobre com esse tipo de pessoa, que são projetores, mas enfim. O próprio Steven Lemberg, no livro dele, né? Ele fala sobre, acho que o livro se chama Sonhos Lúcidos, ele fala sobre uma experiência que ele saiu do corpo e tal, mas para ele era sonho, entendeu? E aí conseguiu ver as coisas. Era projeção astral, a gente sabe disso. Então, assim, por que eu estou batendo nessa tecla de sonhos lúcidos? Porque as técnicas de sonhos lúcidos, elas funcionam.
funcionam e é comprovação científica. Então eu gosto muito de pegar as técnicas de sonhos lúcidos e trazer para a projeção astral. São técnicas mais cerebrais, são técnicas que vão trabalhar mais o seu corpo físico, vão trabalhar mais a memória, vão trabalhar a questão da mnemônica, né? Vão trabalhar aí a sugestão, vão trabalhar o seu poder de criação, né? Então você extrai muito da literatura de sonhos lúcidos, muitas técnicas incríveis e que funcionam, e é comprovado que funcionam. Então, é preciso você, por exemplo, falando agora mais sobre espiritualidade, sobre energia e tal, é preciso você movimentar os seus chakras, trabalhar a limpeza dos chakras, fazer um estado vibracional. É preciso você fazer, por exemplo, a técnica do Saulo Calderon, a técnica completa 1, 2, 3, né, 4, 5, movimentar as energias e tudo. É preciso tudo isso? Olha, isso tudo ajuda e muito, porque é o princípio, como funciona, né, o desdobramento. O seu corpo físico, ele relaxa. Isso pode acontecer e acontece com mais facilidade quando você vai dormir. Relaxa. O duplo etérico, as energias, o energossoma, ele fica mais maleável. Ele estando mais maleável, o seu corpo astral, né, sai com mais facilidade. Seu duplo etérico, né, fica ali seu duplo etérico livre, leve. Muitas vezes sim, muitas vezes não. E aí você tem o seu corpo astral saindo com mais facilidade. Aí eu falei vários nomes aqui, duplo etérico, energossoma, mesma coisa, as energias aqui, ó, que gruda o corpo astral no corpo físico. Essa cola que gruda o corpo astral no corpo físico. Essa cola, essa energia fica mais leve e você sai. E aí, toda noite isso acontece. Então, por isso que as técnicas de mobilização, né, ali a oscilação longitudinal voluntária das energias, você movimenta, sabe, você limpa muito bem o seu campo, você sente o seu campo, e aí deixa ele soltinho tal, e o corpo astral sai. Assim que funciona, isso ajuda demais. Mas você já vai sair. Você já vai sair. Às vezes a pessoa fica fazendo trabalho energético, não sente nada. Tem gente que é ruim de imaginação, tem gente que não sente as energias e aí acha que não está funcionando, e por achar que não está funcionando, essa movimentação já começa a parar, e aí parando já dificulta mais ainda, não dá continuidade. Então eu gosto de falar para as pessoas sobre projeção astral e de início elas iniciarem com aquilo que elas vão ter aderência, que elas vão continuar seguindo por um longo período porque ela é fácil. Depois ela vai para o difícil, né? Vocês sabem que a minha primeira projeção autoinduzida não teve nada a ver com viagem astral? Eu nem sabia o que era isso de verdade. E a minha primeira experiência, e até hoje foi uma das mais incríveis, foi com um livro materialista, que foi com o livro do Sonhos Lúcidos, do Dylan Tusslo. Alguma coisa assim, Sonhos, Dylan Tusslo e outro rapaz, e é Sonhos Lúcidos, alguma coisa assim. E aí foi com esse livro, um livro pequeno, simples de ler, mas cheio de técnicas cerebrais, sabe, técnicas de indução, muito massa. Com uma semana lendo o livro, eu consegui ter a minha primeira experiência, e eu não sabia, sabe, eu tinha visto um vídeo do Wagner falando de paralisia do sono, e aí eu juntei com essas técnicas e consegui sair, mas saí assim, não, isso aqui não existe, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, negócio de sair do corpo, não, eu vou ter um sonho lúcido. Não é que eu saí, me desprendi, pá, na rede de dia, e voei, nossa, um negócio impressionante, coisa de filme mesmo, coisa de Doutor Estranho, sabe? Então,
Eu diria até, para muita gente, começar pelas técnicas cerebrais. Pega material de sonhos lúcidos e aplica as técnicas. Não é aplicar um dia, uma semana, não. Aplica até funcionar. Pega um monte de técnica e tenta assim, esse mês todinho eu vou tentar essa, o outro mês eu vou tentar outra, e aí eu volto naquela que não funcionou, faço de novo e vai aplicando técnica. As técnicas cerebrais, elas também vão trabalhar as energias, mas de maneira inconsciente. Você vai trabalhar as energias, mas vai ser inconsciente. E o processo vai acontecer mais ou menos, mas de uma maneira que você não está literalmente fazendo, né? Você vai estar ali trabalhando outra parte e isso vai ajudar demais. Por quê que eu falo isso? É mais fácil. Uma técnica fácil que todo mundo conhece. Se eu tiver... Será que eu estou agora fora do corpo? E puxa o dedo. Será que eu estou dormindo ou estou acordado? Será que eu estou tendo um sonho? Você puxa o dedo. Sente a fisicalidade. Aqui no físico, no extrafísico, as coisas são diferentes, né? Elas tem coisas diferentes. A física é diferente. Então aqui, seu dedo não vai, assim, jamais seu dedo vai puxar, né? Vai esticar. Lá no extrafísico, seu dedo pode esticar, ou então você pode sentir uma cor diferente, ou você olha para a mão e em vez de 5 dedos tem 6, porque a sua lucidez está variando. Então, esse tipo de técnica, essa aí é uma técnica, né, de abertura de lucidez, funciona e é fácil de fazer. Tem um monte de técnica de acordar de madrugada, indução, um monte de técnica. Então, eu diria que assim, esquece um pouco. Se você já tentou e não conseguiu, vai para o estudo de sonhos lúcidos. Mas saiba que são projeções astrais, né? Se você nem quiser falar sonho lúcido, fala projeção astral na sua cabeça. Não vou estudar projeção astral, mas está pesquisando sobre o sonho lúcido. Porque você vai ter uma experiência. Não, mas você vai ter. Numa hora ou outra você vai ter. Então, e essa experiência pode ser uma experiência incrível. Às vezes não é nem uma projeção clássica de você sair, porque muitas vezes a pessoa acha, não, eu tenho que sair do corpo, eu tenho que deitar, e eu faço a técnica, eu vou me descolar e vou ver todo o processo. Sim, isso é uma projeção clássica, mas isso é a minoria. Eu tive poucas dessas na minha vida. A maioria é assim, eu preparo, saio e abro a lucidez em algum lugar. Abro a lucidez ou na cidade espiritual, ou na minha casa, ou na rua, ou no, sei lá onde, no umbral. Então, assim, a maioria é assim. Então, sabe, eu tive experiências incríveis onde eu não lembro como é que eu saí, mas eu estava consciente, desmanchei as imagens oníricas, né, as imagens mentais e consegui, nossa, eu estou em cima da minha casa. Eu achava que eu estava em outro lugar, né? Então, percebe que muitas vezes você está indo para um caminho que não é o seu caminho. Já outras pessoas, nossa, eu sinto muitas energias, as minhas energias são soltas, e assim que eu mexo, já sinto. Essa pessoa vai fazer rapidinho um estado vibracional, porque ela está sentindo, vai movimentar as energias, e aí vai conseguir sair do corpo. Ou não, mas vai ter uma experiência impressionante. Então percebe, cada pessoa é uma pessoa, mas para a maioria que eu percebo que tem dificuldade na parte cerebral, no controle das próprias emoções, no controle de realmente de ter a disciplina, tem dificuldade na lucidez e se manter lúcido durante o dia. Então eu diria, estude sonhos lúcidos. Estude as técnicas, tem sites incríveis falando sobre isso, né? E aí você sempre, né, você pode juntar as técnicas de sonhos lúcidos com as técnicas de viagem astral, as técnicas mais energéticas, e vai funcionar bem também, entende? Então, conferindo aqui o microfone, ver se está funcionando. Então, gente, é um ponto. Agora, cada pessoa é uma pessoa e tem as suas dificuldades e facilidades. Tem gente que é muito rabugento, sabe, muito baixo astral, e as energias estão sempre pesadas, aí fica mais difícil para ele romper, para ele conseguir sair da sua
aura, né? Sair do seu campo áurico. Então, se ele dormiu, como é que ele sai do seu campo áurico? Campo áurico cheio de pensamento do dia, da semana, cheio de emoções reprimidas. Esse campo é difícil o seu corpo astral se distanciar dele. E manter uma lucidez é muito difícil, né? Então, é uma pessoa que tem que trabalhar mais aí a inteligência emocional. Muitas vezes você vai ler um livro de inteligência emocional, não tem nada a ver com projeção astral, muito menos com sonhos lúcidos, e você consegue trabalhar isso e sair do corpo. Entende que nós temos que trabalhar muitas vezes o indivíduo como um todo. Trabalhar justamente no problema. Às vezes a pessoa é ansiosa, então ela está quase conseguindo, faltava isso aqui para ela tirar o braço do corpo físico e conseguir ter uma experiência incrível. Mesmo só tirar o braço já é uma experiência incrível, onde você percebe todo o processo. Mas ela não consegue porque ela tem ansiedade. Então é melhor ela ler um livro ou ver um podcast e começar a estudar sobre ansiedade. Percebe? Muitas vezes o negócio, não, eu quero fazer técnica e vou sair. Não vai. Muitas vezes não vai. Você vai aplicar tudo quanto é técnica e não vai conseguir sair. Porque tem que trabalhar na base. O que você sente quando você está aplicando uma técnica energética? Por que não está dando certo? O que você está sentindo? O que sua intuição diz para você? É ansiedade? É nervosismo? O que é? Entende? Você tem que sentir também o seu corpo. Seu corpo fala. Então tem várias nuances aí de onde você pode estar errando, né? Errando não. Qual o caminho a seguir? Melhor falando, porque o erro é uma bússola, né? Então ele aponta um caminho. Então, eu acho que algumas pessoas elas têm maior facilidade energética, de controle das próprias energias, mesmo sem saber. Algumas pessoas elas juntam isso com uma certa lucidez natural. E quando você junta tudo isso, você tem um ambiente propício para as experiências fora do corpo físico. Aí junta isso com saber de vidas passadas, já ajuda. Então sim, tem gente que vai chegar aqui e vai ter mais facilidade. Tem gente que vai chegar aqui e vai escorregar do corpo igual quiabo, igual sabonete. Mas tem um motivo. E ela não precisa ter estudado isso em outras vidas. É porque o campo dela é mais leve, né? É porque ou então o campo dela não é tão leve, mas ela tem uma lucidez mais elaborada, natural dela. Entende que são várias questões? Só que o indivíduo ele é muito complexo. Então você tem que fazer uma autoanálise. Peraí, por quê? Onde eu acho que eu estou errando? Se eu fiz tudo isso e não consegui, então eu vou tentar fazer outra coisa. Vou tentar por outros caminhos, outras literaturas. E aí a gente vai trabalhando, né? Trabalhando qual a nossa dificuldade. Então, olha, esse vídeo já tem 28 minutos, eu já estou quase terminando. Então, eu não sei exatamente porque eu tenho eu não tenho facilidade em sair, mas eu percebo sim que eu construí ao longo de talvez umas 2 vidas que eu me lembro, e construir nessa vida uma certa regularidade em abordar esse assunto. Então, se eu construir tudo isso, uma certa regularidade em abordar o assunto, eu também construí naturalmente como eu posso falar? Por eu sempre estar lidando com isso, naturalmente eu já coloco meu foco eu já coloco meu foco para experiência fora do corpo. Então, além de, né, sentir as energias um pouco mais do que algumas pessoas, de trabalhar a lucidez um pouco mais que algumas pessoas, de já ter lidado com esse assunto um pouco mais que algumas pessoas, ter um canal sobre o assunto,
a minha mente fica saturada com isso, então acho que é natural que eu saia com mais, não facilidade, frequência, porque não é fácil sair. E muita gente pergunta, tu sai a hora que você quer, né? Não, não é assim. Não é assim. O que eu consigo fazer a hora que eu quero é bloquear. Até o momento eu sempre consegui bloquear. Não tô querendo sair essa semana, eu não quero. Eu falo que não quero, eu não saio. Agora, se eu paro de falar, começo a estudar mais fortemente, aí já começo a ter as experiências, né? Mas é isso. Então, assim, muda a rota. Experimenta coisas diferentes. E faz o que eu falei, vai para os estudos de sonhos lúcidos, sabendo que é projeção astral. Pega os estudos, pega as técnicas e tenta. Tenta porque vai funcionar. Agora tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina. Não adianta achar que vai ser rapidinho, porque pode não ser. Pode demorar muito, né? E desencana se vai sair ou se não vai sair. Ah, mas como é que eu faço isso? É trabalhando a ansiedade, trabalhando questões de expectativa. Entende? Tem que trabalhar o emocional, tem que trabalhar várias questões, né? Aí sim você consegue. Então eu espero muito que você que está assistindo consiga. Você saia, que você comente, nossa, Daniel, daqui a uma semana, Daniel, consegui. Nossa, eu fico super feliz. Mas se você não conseguir, aprende a curtir a caminhada. Aprende a saborear cada passo. Aprende isso. Porque isso é tudo na vida. Isso, sabe, o caminho é massa. Mesmo que seja difícil, a sua percepção sobre ele pode ser boa. Então, o caminho de, nossa, tentei essa técnica, tentei aquela outra, estudei, li, vi um podcast, vi tal, né? Me inscrevi no canal do Daniel Ceribelli. Pois é, às vezes você não está conseguindo sair porque você não é inscrito. Tá vendo? Pode ser. Você não sabe. Então, é por aí. É por aí. Eu não sei exatamente. Mas isso é o que eu posso assim, compartilhar com vocês. Aqui é conversa de bar, sabe? É isso que eu posso compartilhar com vocês. Provavelmente esse vídeo não ficou completo, deve estar faltando coisas, eu devo estar esquecendo de alguma coisa. Mas espero que esse vídeo auxilie vocês de alguma maneira, que traga luz para esse assunto. E vamos continuar conversando sobre isso aqui nos comentários. E quem chegou até o final, quem me aguentou, né, durante 32 minutos, escreve aí embaixo, sonhos lúcidos. Quero ver quem vai chegar até o final. Mentira, eu quero aumentar minha retenção. Ah, mentira. Será? Pessoal, gratidão, tá? E estou muito contente em voltar a falar sobre esses assuntos. Estou muito contente de interagir com vocês. Então, coloquem também aí nos comentários dicas. Oh, Daniel, melhora isso, melhora aquilo. Daniel, olha, tem aqui uma sugestão de tema. Oh, vamos falar sobre esse tema? Pode ser que eu estou afim do tema, assim, ou então eu guardo na caixinha para falar depois, tá bom? E eu sempre vou falar de quem foi o tema. Se eu ler lá, tal tema, eu falo, tal pessoa falou tal tema, tá bom? Gratidão e até um próximo vídeo. E assim, com certeza ficaram lacunas nesse vídeo, não é um vídeo definitivo, mas se ficarem muitas lacunas e eu perceber nos comentários que tem muita coisa aí que dá para falar, porque não, Daniel, vamos abordar sobre isso, abordar aquilo, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Fui!